Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3. E nós vamos ler dos versículos 13 até o 18. Esse texto vai ser o nosso ponto de partida. Ele vai ser meio que uma espécie de trilho. E vou pedir que mesmo depois da leitura, que você não feche a sua Bíblia, porque daqui a pouco eu quero mexer em Tiago novamente, que é a continuação desse texto. Tiago 3, de 13 a 18. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Meu Deus, nós oramos que a Tua palavra seja direcionada e aplicada no íntimo de cada um de nós, por meio daquela ação personalizada do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Oramos que o Senhor nos permita ter, ó Deus, discernimento, percepção espiritual, ter os olhos do nosso entendimento iluminados. Nós confiamos naquilo que o Senhor fará pelo poder da Tua palavra e por isso Te agradecemos antecipadamente. Oramos que possamos sair desse lugar não apenas com informação, não apenas, ó Deus, com alinhamento doutrinário, mas oramos que haja um toque dos céus, que haja uma provocação, um despertamento do Senhor alcançando o coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a ênfase de Tiago é colocada primeiramente na sabedoria. Ele começa perguntando quem é sábio e inteligente. E depois ele fala sobre mostrar por meio das obras, do comportamento, essa mansidão da sabedoria mediante a sua boa conduta. Então ele vai intercalando a ideia de sabedoria e comportamento. Ele não apenas destaca esses dois elementos, mas ele também fala de uma sabedoria que desce do alto. E a expressão do alto, evidentemente, se refere aos céus, aquilo que procede de Deus. Mas ele também fala de um outro tipo de sabedoria, que ele classifica como terrena, ou seja, não é a do alto, animal e demoníaca. E ele mostra que dependendo o tipo de sabedoria que toca ou controla a vida da pessoa, afeta definitivamente o seu comportamento. Ele fala daqueles que têm inveja amargurada, sentimento de rivalidade. Ele diz que onde existe isso, há confusão e toda espécie de coisas ruins. E ao destacar tanto sabedoria como comportamento, ele define um adjetivo em específico que eu quero dar atenção. Fala da sabedoria do alto, fala da terrena. Evidentemente, quando ele fala da terrena, ele não está falando daquilo que procede de Deus. Mas ele define a sabedoria terrena, aquilo que está relacionado a esse mundo e dimensão onde vivemos, como animal e demoníaco. O entendimento de terreno é de fácil compreensão. Não é do alto, não é celestial, é da terra, é dessa nossa dimensão. A definição de demoníaca não é difícil de compreender. Embora essa sabedoria não seja necessariamente demoníaca no sentido pleno de que aquilo entra, controla a mente de alguém, abre espaço e influência para certas ações malignas. Ou seja, coloca a gente naquele lugar que somos advertidos em Efésios de não dar lugar ao diabo. Mas eu quero me concentrar no adjetivo aqui que aparece entre o terreno e o demoníaco, que é quando ele diz que essa sabedoria é animal. O tema da minha mensagem hoje é comportamento animal, porque esse nível de sabedoria afetará o nosso comportamento. E Tiago usa essa expressão, animal. A pergunta é: qual o significado dessa palavra que Tiago está usando? A palavra no original grego, koineo, grego antigo, é a palavra psíquicos. De acordo com o léxico de Strong, significa de ou que faz parte da respiração,
que tem a natureza e característica daquilo que respira, o principal da vida animal, que os seres humanos têm em comum com os animais, governado pela respiração, a natureza sensual com a sua dependência dos desejos e das paixões. As traduções, elas muitas vezes podem optar por outras palavras, porque o significado de psíquicos, aquilo que procede do psique, né? Essa palavra às vezes é traduzida alma, às vezes é traduzido vida, ela tem um significado abrangente, psique, assim como psíquicos, que é aquele que é controlado por esse tipo de vida e de fôlego, que aqui foi traduzido como animal. Aliás, na maioria das versões, no português e nas outras línguas, ela é traduzida como animal. Algumas versões traduziram como sensual. Outras versões traduziram como não espiritual, ou seja, o contraste daquilo que é espiritual. Outras optaram por um sinônimo, natural. Algumas optaram por material e você ainda vai encontrar carnal. Todas essas tentativas são de definir, né, essa expressão que fala do homem entregue à sua própria natureza. E é interessante, porque ao olharmos para a continuação do texto de Tiago, que eu pedi para você deixar aberto, a gente leu Tiago 3, de 13 a 18. No verso 18, nós temos o fim desse capítulo. Mas eu sempre gosto de lembrar que a Bíblia não foi escrita com essa divisão de capítulos e versículos. Então, quando inicia o capítulo 4, nós temos um raciocínio sendo construído em andamento. Essa divisão é posterior, né? Primeiro tivemos um em capítulos, outro em versículos, só para nos ajudar a localizar os textos. Mas às vezes isso pode nos atrapalhar, porque o crente pensa assim: hoje vou ler o capítulo 3 e o raciocínio está sendo construído, é quebrado, é fragmentado. Então, continuando, Tiago pergunta assim: de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Porque eu estou lendo a continuação, né, desses versículos. Porque depois de falar de uma sabedoria que vem do alto e de uma terrena, e falar de comportamento, Tiago começa a definir o impacto do tipo de sabedoria a qual nós nos inclinamos. E é evidente que aqui Tiago nos mostra que o comportamento animal, seja a sabedoria, que depois vai se, a forma de pensar, de entender, que depois vai se traduzir em comportamento, né? Ele diz, seja animal espiritual, isso vai afetar o nosso comportamento, mas especificamente o comportamento animal, ele atrapalha o relacionamento com os irmãos. A gente já vê antes em Tiago 3, rivalidade, inveja, mas agora ele começa a falar a respeito, né, no capítulo 4, de pessoas que cobiçam, que matam, que sentem inveja. Ele fala de guerras e brigas entre os irmãos. Então, evidentemente, que esse comportamento afeta o nosso relacionamento com os irmãos, afeta a vida de oração. Ele vai falar de pessoas que pedem, mas não recebem. Afeta a nossa intimidade com Deus. Ele vai falar de pessoas que, por conta dessa sabedoria e comportamento animal, estão se conectando ao mundo, em vez de desenvolver a amizade de Deus, e entram no lugar de inimizade com Deus. Então, evidentemente, o relacionamento com Deus está sendo atrapalhado, e ainda dá lugar ao diabo. Porque quando é classificado como demoníaco, na perspectiva que nós apresentamos, isso é claro. Ou seja, não é um assunto sem importância. Não é um assunto a ser ignorado. Quando olhamos para as Escrituras, eu gosto sempre de construir a perspectiva de qualquer assunto, né, tentando entender assim, o que é que Deus apresenta ao longo das Escrituras, na hora de sistematizar, pensando primeiro em termos de propósito. Quando Deus cria o homem, Gênesis capítulo 1, verso 26, diz: e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Ou seja, o homem foi criado à imagem de Deus e colocado acima dos animais para governá-los, não para viver como eles vivem. Quando você olha para isso, em primeiro lugar, você tem a revelação de um propósito. O Salmo 8,
Eu vou ler dos versos 5 a 8, fala a mesma coisa, mas diz assim, falando do ser humano. O verso anterior, que eu não vou ler, pergunta: que é o homem para que dele te lembres? O verso 5 responde: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste: ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ou seja, o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, mas evidentemente menor do que Deus. Parecido, mas não pode reproduzir todos os seus atributos, porque alguns deles são incomunicáveis. Mas apesar de estar abaixo de Deus, ele tem uma semelhança com Deus. Os animais são colocados debaixo do seu domínio, são colocados debaixo do seu governo. Então, o que Deus espera do nosso comportamento desde o início? Que a gente se comporte semelhante a Ele e não semelhante aos animais. Estou destacando isso tudo porque em dezembro de 2021, especificamente no dia 20 de dezembro, eu consigo lembrar a data porque era meu aniversário, Deus me deu um presente de aniversário especial. Qual foi o presente? Eu me lembro de um momento que eu olho no espelho, em vez de me enxergar na perspectiva da altura da visão dos olhos, eu me vejo de cima. Aquilo parecia confuso para a cabeça, porque eu estou olhando de frente para o espelho, mas eu me vejo de cima. Imediatamente, quando eu tive aquela visão, eu entendi que era como Deus estava me olhando, era como os céus estavam me olhando. E inexplicavelmente, é difícil dizer como você entende algo só olhando, mas eu me via como um animal. Não tinha nada de pecaminoso, de profano, de impuro, mas eu me via como um animal, na perspectiva de quem muitas vezes valoriza o instinto. E de repente um sentimento, uma convicção se apodera de mim. Se você viver apenas buscando esse nível de satisfação animal, você jamais vai entrar num nível profundo de intimidade e relacionamento com Deus. Pense em algo que me assustou, quase me levou a nocaute. Eu fiquei processando, tentando digerir aquilo, comentei, só com a Kelly que algo tinha acontecido, sem entrar em detalhes. Eu fiquei literalmente perturbado com aquilo. Mas era o dia do meu aniversário, a gente tinha acabado de reunir a família, saído comer fora, jantado junto, era dia de festa, celebração. Mas toda a família estava reunida. Na época, Israel e a Priscila moravam em São Paulo, a gente tinha ido para lá, Lícia era solteira, estava conosco para juntar toda a família. Ficaríamos até o Natal, Queríamos passar o Natal junto com a família do pastor Eibe, meu pastor, que é o pai da Priscila, porque nós dois tínhamos uma neta em comum, era só ela que era nascida até então. O pastor Eibe já tinha pedido para eu ficar o fim de semana na igreja e pregar, então eu falei para Kelly, a gente já passa esse fim de ano, esse tempo com a família. Então, da segunda-feira até o Natal, pensa na semana gastronômica. A gente no modo férias, e eu falo para os filhos, e digo para eles, cada dia um escolhe o que quer comer, Então, quem quer a comida japonesa escolhe no seu dia, quem quer italiano escolhe no seu dia, quem quer a comida árabe no seu dia, mas nós vamos satisfazer as vontades de todo mundo. E todos os dias nós saímos comer fora. Não bastasse a comer lanche, nada exagerado em termos de quantidade, mas evidentemente a gente estava valorizando aquele tempo de festa. A gente chega na noite da véspera de Natal e tivemos a ceia. Foi preparada tanta comida que nós não demos conta de derrubar, mas assim, quase um terço do que estava lá. Então no dia seguinte, o almoço do dia 25, a gente pega aquela sobra de comida e de novo todo mundo junto, não conseguimos consumir aquilo tudo. Mas mesmo não abusando da quantidade, a gente estava valorizando o momento do prazer. E de novo agora, 5 dias depois, eu tenho a mesma visão. Eu me vejo de cima e de novo eu me vejo como um animal. E eu sinto aquela convicção, não ouvi nenhuma voz. Se você viver apenas para satisfazer isso, você jamais vai entrar nesse lugar de percepção. A segunda pancada foi mais dura que a primeira. E os hematomas estão dentro de mim até hoje. Eu fiquei quieto, de novo, perturbado, processando. Preguei 26 e 27 lá em São Paulo. Dia 28 estamos voltando de carro. Eu, Kelly e Alice, teve um momento na viagem que elas adormeceram. Eu diminuí o volume da música, do louvor, adoração, mas continuo orando baixinho. E nesse momento o Espírito Santo fala comigo com toda clareza. Para tudo o que você planejou para janeiro. E vai estudar sobre jejum como você nunca fez.
Essa foi a razão pela qual em janeiro eu não apenas me dediquei a um tempo de jejum prolongado, mas como fruto de tudo aquilo que estava estudando, escrevi o livro A Cultura do Jejum. Mas o que a maioria das pessoas não sabe, qual foi o gatilho que me levou a um lugar de dedicação ao jejum como eu nunca havia feito. Em janeiro comecei a pregar sobre jejum aqui, fiz algumas promessas a vocês que eu tenho cumprido. A primeira delas é que vocês me veriam jejuar como nunca antes. A segunda, que de forma recorrente eu voltaria a importunar vocês com ensino e clareza a respeito do assunto. Mas quando o Senhor fala comigo ali no carro, vai estudar sobre jejum como nunca antes, eu não consigo te explicar, mas eu vi uma conexão entre a visão e o chamado ao entendimento do jejum. Então, a mensagem em si, ela não é essencialmente sobre jejum, mas eu vou ter que terminar o assunto falando a respeito disso. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.